Bom dia, bonito povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de terça-feira pela manhã, o santuário. Ainda estamos estudando, durante toda essa semana, estamos estudando sobre a mensagem do santuário. E na parte de terça-feira, tem como título, o santuário. Olha só que interessante. Se o sumo sacerdote da terra era responsável por realizar a purificação do santuário terrestre uma vez por ano, e o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, então o santuário do céu também precisaria ser purificado. De quê? Olha só que interessante. Então, se a figura do santuário terrestre ela representava e representa o santuário celestial, e uma vez por ano o sumo sacerdote fazia a purificação ali do santuário, então sabemos que também o santuário celestial precisaria ser purificado. De quê? Mas para confirmar isso, Hebreus capítulo 9, versículo 23 diz o seguinte: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Então, vemos que a morte de Cristo no Calvário foi um sacrifício superior a todos os outros sacrifícios que eram realizados no santuário terrestre. Mas olha só que interessante, 2 vezes por dia o sacerdote entrava no santuário terrestre para fazer expiação pelo povo, Hebreus 9, verso 6. Um processo que exigia sangue e morte, verso 22. Cada pecador arrependido orava junto de seu sacrifício antes que esse fosse morto, transferindo simbolicamente os pecados para o animal inocente e condenando-o à morte. O sacerdote então levava um pouco do sangue para o lugar santo e aspergia. Isso borrifava diante do véu, transferindo o pecado para o santuário. Uma coisa interessante, isso acontecia, era quando o animalzinho era morto ali, quando o pecador confessava os seus pecados diante daquele animal, simbolicamente era transferido para o animal aquele pecado, e a morte, quando matava o cordeirinho, era aspergido o sangue do cordeirinho ali no santuário, transferindo simbolicamente os pecados para o santuário. Por isso, existia a purificação do santuário uma vez por ano. Mas olha só que interessante. Aí entra em ação Daniel 8,14, que a gente estamos estudando. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Uma profecia que se estende até 1844. Até então o santuário já não existia mais. Então, que purificação de santuário era essa que Daniel estava falando em Daniel 8,14? Era justamente a purificação do santuário celestial. O que é que a gente vamos ver? Olha só que interessante. Essa purificação anual do santuário terrestre simbolizava uma purificação maior que ocorria no santuário celestial. Hebreus 9, 23. Apesar de o céu ser um lugar em que habitam seres sem pecado, a impureza de nossos pecados afetou o céu também. No santuário terrestre, quando o sacerdote aspergia o sangue nas portas do altar, era um lembrete de que o acampamento de Israel havia sido contaminado pelo pecado. Da mesma forma que o santuário terrestre precisava ser purificado desses lembretes de pecado, o santuário celestial precisa ser purificado de seu próprio registro de pecado. Interessante que a Bíblia fala que os nossos pecados estão sendo registrados em livro. Então é essa purificação que se dá no santuário celestial. Apagar todos os registros de pecado que se encontram nos livros do céu. Mas para finalizar, olha só, a purificação do santuário terrestre era um tipo de símbolo de como o santuário celestial seria purificado. Mas não devemos esquecer que Deus, em última análise, deseja purificar nossa vida do pecado. A nossa aliança é a promessa de que temos um sumo sacerdote que intercede por nós para que possamos estar prontos para receber a herança eterna. Diante de todas essas purificações que a gente vemos, Deus quer purificar o meu e o seu coração. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E em 1 João capítulo 1, versículo 9, Deus chama você a confessar os seus pecados a Deus, diante dele, se entregar por completo. Aí sim existe uma purificação dos nossos pecados. Então que Deus abençoe vocês nessa manhã. E eu convido vocês a entrar no santuário celestial através da oração, se encontrar com Jesus e confessar os seus pecados a eles. Que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua palavra. Ó Pai, pedimos que o Senhor esteja com essa pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse exato momento. Que teu santo e bom Espírito
penetre em seu coração, transforma a vida dela, a vida dele, em nome de Cristo Jesus. Amém.